Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática, raciocínio lógico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu estou com uma aula bem legal aí de potenciação e radiciação. Espero que vocês possam aproveitar bastante, porque essa aula é importante para depois você vir aprender aí logaritmo, tá certo? Exponencial. E eu tenho certeza que você ficando até o final da aula, você vai vir a ter uma base bem mais ampla aí, tá certo? De como trabalhar esses assuntos, tá? Então, pessoal, antes de tudo agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal. Se o Aprenda a Calcular hoje existe, pessoal, pode ter certeza, é graças a você que compartilha e curte o nosso canal que a gente está conseguindo cada vez mais chegar a mais pessoas aí, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, todo mundo que curte aí. Galera, bora lá então começar a nossa aula. A gente tem o seguinte. Então veja aí, pessoal, potenciação, propriedades. Então vamos ver cada uma dessas propriedades aqui, bem calminho para vocês entenderem isso aí direitinho. Ó, multiplicação de potência com mesma base, tá? Por exemplo, primeiro que é uma potência é qualquer número elevado a outro. Isso aqui é uma potência. Então se eu tiver multiplicado a outro aí com mesma base, o que vai acontecer? Eu vou conservar a base e somar os expoentes, ok? Basicamente isso. Então ó, aqui já está resolvido. Se você quiser, você desenvolve isso multiplicando 2 por ele mesmo 5 vezes, que aí vai dar quanto? Vai dar 32, perfeito? Então essa é a propriedade número 1, tá? Aqui a gente vai ter agora a segunda propriedade, que é a multiplicação de potência com o mesmo expoente. Essa aqui nem todo mundo conhece, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui, deixa eu pegar outro número aqui. Se eu tiver aqui o mesmo expoente, tá certo? E bases diferentes, ó, 4, se eu pegar aqui, 4 elevado à quinta, aí eu vou multiplicar as bases, no caso vai ficar 3 vezes 4, 12, e conservo o expoente, tá certo? Então, nesse caso, eu multiplico as bases e conservo o expoente, tá? É importante, pessoal, que vocês façam exercício para treinar, tá bom? Deixa eu fazer uma outra aqui, ó. Se eu tiver aqui 5 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3, multiplico as bases, ó, 35, e conservo o expoente. Aqui na propriedade 3, potência de potência com e sem parênteses. Por exemplo, se eu tiver 2 ao quadrado elevado a 3, eu conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6, ok? Ó, posso fazer também assim, ó, 5 ao cubo elevado à quarta. Conservo a base e multiplico. Ó, 3 vezes 4, 12. Agora vamos ver como é diferente se eu tiver 100 parênteses para as mesmas potências. Ó, fica bem diferente, gente. Eu vou conservar aqui, ó, no caso, a base, sendo que eu vou elevar, não vai ser multiplicar. Vai ficar 2 ao cubo, que é 8, tá certo? Mesmo caso aqui, ó, 5 elevado à terceira elevado à quarta. Eu conservo e faço 3 elevado à quarta. 3 elevado à quarta vai ser 81. Então, 5 elevado a 81, ok? Então, essas aqui são potência com e sem parênteses. Potência de expoente negativo, gente, o que eu vou fazer? Ó? Por exemplo, 2 elevado a menos 2. Eu vou inverter o 2 e o que estava negativo passa a ser positivo, ok? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, 3 elevado a menos 3, eu faço a inversão, que é negativo, fica positivo, tá bom? Então, potência de expoente negativo, a gente inverte a fração. Pode ter uma coisa desse tipo, ó, 2 sobre 5 elevado a menos 2. Então, ó, eu vou inverter, vai ficar 5 sobre 2, o que era menos fica mais, tá certo? Então, invertendo a fração, a gente muda o sinal do expoente. E potência de expoente fracionário, por exemplo, 4 elevado a 1 meio. Eu sempre vou transformar em raiz, onde quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro, tá certo? Então, ó, seria raiz quadrada de 4, que dá 2. Ó, pegar outro exemplo aqui. 27 elevado a 1 terço. Transforma em raiz, porque o expoente é fracionário. A base continua aqui, ó, sendo radicando. Quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro. Raiz cúbica de 27 é 3, ok? Então, bem, pessoal, é isso aí, tá? Algumas outras propriedades importantes são as que são elevadas a zero. Ó. Por exemplo, qualquer número elevado a zero vai ser 1, tá certo? Excetuando apenas o próprio zero. Quando eu tenho zero elevado a zero, isso aqui dá indeterminado, tá certo? Então, aqui vai ser um caso
que vai ser diferente, quando for o zero elevado a zero. Tá? O zero elevado a qualquer número, pessoal, sempre vai dar zero. Tá bom? Então, essas propriedades são bem importantes da gente estar lembrando aí, ok? Bora lá para radiciação agora. Pessoal, aqui em radiciação a gente tem o seguinte. Primeiro que é raiz quadrada. Então, ó, raiz quadrada de 16 é encontrar um número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Esse número é 4. 4 vezes 4, 16. Tá certo? Quando não tem nada, eu sei que tem um 2 aqui, tá? Raiz cúbica é quando vai ter o 3, tá? Então, encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 8. Então, é o 2, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Quando eu tiver um número grande, por exemplo, quem vai ser a raiz quadrada de 625? Aí eu pego esse número, pessoal, e faço a fatoração, tá certo? Então, eu vou fatorar. Vai dar por 5, que dá 125, por 5 novamente, que dá 25, por 5 novamente, que dá 5, e por 5, que dá 1. Então, ó, fatorando, eu vou ter o 5 4 vezes. Isso aqui é 5 a quarta. Aí eu trago para cá, ó, raiz, em vez de escrever 625, eu escrevo 5 a quarta. Eu costumo dizer, pessoal, que a raiz é uma prisão, e aqui é o tempo de detenção, 2 anos. Para um número poder sair, ele tem que ultrapassar ou ficar igual. Aqui ultrapassou. Então, o 5 pode sair. O número que vai vir para fora é o resultado da divisão desses dois números. 4 dividido por 2 dá 2. 5 ao quadrado é 25, ok? Aí, ó, adição e subtração de raiz. Quando é que eu posso somar raiz, pessoal? Você vai poder somar raízes quando eu tiver radicais semelhantes. Então, ó, quando for semelhantes, eu faço 2 mais 3, 5, e mantenho a raiz de 3, tá? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. 7 raiz de 5 mais 8 raiz de 5. Posso somar? Posso, porque o radicando é igual e os índices são iguais. 7 mais 8, 15, raiz de 5. Então, tá aí, ok? Essa foi a adição e no caso aí, subtração também é do mesmo jeito. Ó. 8 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. 8 menos 3, 5, mantém a raiz de 3, certo? Aí, raiz elevada a uma potência. Como é que eu trabalho com raiz elevada a uma potência, gente? Ó, se eu tiver, por exemplo, raiz quadrada de 4, tá? Esse 4 ele vem aqui para dentro. Ó. É a mesma coisa que raiz de 5, raiz quadrada de 5 elevada à quarta. E aqui a gente viu que dá para sair. 4 dividido por 2 daqui dá 2. Isso é igual a 25, ok? Então, ó, eu trago o número aqui para dentro, para poder fazer aí, certo? A operação e tirar. Já a racionalização consiste em tirar a raiz da parte de baixo. Então, como é que eu faço para tirar a raiz da parte de baixo da fração? Eu multiplico pela própria raiz que está embaixo. Ó. Desse jeito, o processo é bem simples. Fica 2 vezes raiz de 2, que é 2 raiz de 2. E raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser o quê? Raiz de 4. Eu vou ficar com 2 raiz de 2, raiz de 4 é 2. 2 dividido por 2, ó, no final tenho raiz de 2, ok? Deixa eu mostrar um outro exemplo aqui, que é interessante de racionalização. Por exemplo, se você tiver raiz de 2 dividido por raiz de 3 mais raiz de 5. Nesse caso, eu tenho duas raízes e um sinal. É do mesmo jeito, gente. Multiplica ó, pela raiz que está embaixo, tá? Em cima e embaixo, pela raiz de 3 e raiz de 5. Sendo que o sinal vai ser o oposto. Se aqui tem mais, aqui eu boto menos. E aí eu faço a multiplicação. Vai ficar 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. E embaixo ó, vai ficar do mesmo jeito. Sendo que aqui eu vou ter o produto da soma pela diferença. É uma propriedade aí, tá certo? Produto da soma pela diferença. Então, se você for lá na parte de produtos notáveis, você vai ver que isso é igual à diferença de 2 quadrados. Então, gente, eu vou pegar ó, e fazer essa multiplicação aqui. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. E 2 vezes menos raiz de 5 é menos 2 raiz de 5. E embaixo ó, eu vou multiplicar. Vai ficar o produto da soma pela diferença igual à diferença dos 2 ao quadrado. Ok? Depois eu vou cancelar esse 2 com essa raiz e esse 2 com essa raiz. Fazendo o que eu quero, que é a racionalização. Aí fica 2 raiz de 3
menos 2 raiz de 5. E embaixo vai ficar 3 menos 5. Isso aí vai ficar igual a 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 5 sobre menos 2, tá certo? Pode deixar desse jeito aí, ou então poderia pegar, gente, deixar naquela forma fatorada que a gente tinha inicial, ó, que era essa aqui, raiz de 3 menos raiz de 5, dividido por menos 2, para poder dividir esse 2 por esse 2. Agora, nota que aqui é menos. Aí, mais com menos vai ficar menos. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vai ficar menos raiz de 3, quando eu dividir esse por esse, mais raiz de 5, porque eu troco o sinal aqui, que aqui é menos, tá certo? Muito bem, gente. Então, isso aí foram as propriedades de potenciação e radiciação que vocês precisam saber para dizer que tem uma base boa. Aí vamos ver uns exercíciozinhos aqui para a gente conseguir entender bem, tá certo? Essa matéria e vocês aí ficarem por dentro do assunto. Ó, o valor de m é igual a... Então, ele deu esse valor aqui para m. E como é que eu vou fazer para achar esse valor de m? Gente, ó, só as propriedades que a gente conhece. Elevado a um número negativo, eu vou inverter, certo? Ó, inverto os dois aí, tá? E embaixo eu tenho uma raiz. A raiz é de 1 mais 5. Também um número negativo, então inverto também. Nota que primeiro eu fiz a potenciação, tá? Tem uma ordem das operações. Primeiro é potenciação e radiciação, depois multiplicações e divisões, por último soma e subtrações, ok? Aí eu vou fazer MMC de 2 e 3, MMC de 2 e 3 é 6, certo? Aqui vai ficar 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 1, 2. E aqui, gente, ó, eu vou fazer agora a multiplicação, lembre que aqui embaixo tem 1. Então, vou ficar com raiz quadrada de 1 mais 5 vezes 1, que dá 5. 1 vezes 4 dá 4, ok? 3 mais 2, pessoal, é igual a 5 sobre 6. E aqui eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar, ó, vou fazer o MMC de 4 e 1, que dá 4. Então, vai ficar raiz, MMC é 4. 4 dividido por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. E 4 por 4 dá 1, vezes 5 dá 5. Isso aqui vai ficar igual 5 sobre 6, dividido por raiz quadrada de 4 mais 5, que é 9, dividido por 4. Pessoal, dá 5 sobre 6, raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ok? Vou simplificar por 2 aqui esse número e esse. Na simplificação, sempre é um número de cima pelo número de baixo, tá? Não pode ser com os dois de cima ou os dois de baixo. Então, vai ficar 5 sobre 3 vezes 1 sobre 3. Muita gente queria e gostaria de cortar isso aqui, mas não pode, tá? Só pode quando for equação. Então, vai ficar 5 sobre 9, a resposta final, letra C, ok? Só perguntar a bombinha aí se confirma. Confirma a bombinha. Aí, letra C. Bora lá para a próxima questão, galera. Então, ó, veja aí que é bem tranquilo, desde que a gente saiba as propriedades direitinho, tá certo? Se a gente souber as propriedades direitinho, fica tranquilo. Ó a outra aí, o valor da expressão. Então, a gente vai calcular aqui o valor dessa expressão, ó, que no caso é 1/4. Então, ó, 1/4. 1/2, pessoal, é igual a 1 sobre 2, ok? Dividido por 1/32. 1/32, tá certo? Então, vou botar aqui. Elevado a 2 sobre 0,2, que é a mesma coisa que 2 sobre 10. Gente, o meu objetivo vai ser deixar na mesma base para poder dividir. E eu estou vendo que 4 pode ser colocado na base 2 e 32 também. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Então, vai ficar 1 sobre 2 ao quadrado, ok? Dividido por 1 sobre 2 à quinta. Isso aqui dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. Fica 1 sobre 5. Pessoal, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que... Aqui eu não botei, né? 1 sobre 2, viu? Então, 1 sobre 2 ao quadrado é a mesma coisa que 1/2 elevado ao quadrado, tá? Sendo que isso aqui ainda está sendo elevado a quanto? Isso aqui está sendo elevado a 1/2. Ó, isso aqui está sendo elevado a 1/2. E isso vai ficar dividido por 1 sobre 2 à quinta, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado aí a 5, ok? E veja que isso está sendo elevado ainda a 1/5, ok?
Bem, pessoal, aí eu vou fazer multiplicação de potência com potência com parênteses, tá certo? Aí eu vou pegar e multiplicar aqui. Então, eu vou ficar com quanto? Vai ficar 1 meio. Aí, 2 vezes 1 meio é 2 sobre 2, dividido por, aqui, ó, vai ficar também 1 meio. 5 vezes 1 quinto dá 5 sobre 5. Ó, pessoal, isso aqui vai dar o quê? 1 meio. 2 dividido por 2 dá 1. Dividido por 1 meio. 5 dividido por 5 dá 1. Uma coisa dividida pela mesma coisa é igual a quanto? É igual a 1, ok? Então, a resposta correta, letra D. Bora lá para a próxima questão. Bombinha confirmando. Aí a gente vai ter o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Racionalize os denominadores das expressões. Então, ó, a gente já viu também alguma coisa parecida, né? Então, vamos lá. 1 sobre raiz de 3 é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Ó. Ok? Aí aqui vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 9. Vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 9, que é quanto? 3 já está racionalizado. Agora, 5 sobre 2 raiz de 5. Como é que fica 5 sobre 2 raiz de 5? Fica 5 sobre 2 raiz de 5, multiplica em cima e embaixo pela raiz de 5. Vai ficar 5 raiz de 5. E aqui eu vou ficar com 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5 da raiz de 5 ao quadrado. Onde eu vou poder cancelar isso aqui. Ó. Então, vai ficar 5 raiz de 5. 2 vezes 5 dá 10. Se quiser, ó, simplifica em cima e embaixo por 5. Aí eu vou ficar com raiz de 5 sobre 2. Ok? Então, tranquilo aqui. A gente já viu no início uma dessa aqui parecida, né? Vamos fazer aí, ó, raiz de 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Aí eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, raiz de 3. Você lembra como é que a gente faz isso aqui? Ó? Em vez de ser o mais, eu boto quem? Boto menos. Aí vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. E embaixo, pessoal, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 2 menos raiz de 3. A gente sabe que isso aqui é a diferença de 2 quadrados. Então, ó, pego os 2 e eleva ao quadrado, certo? Bem, aqui eu multiplicar, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 4. E aqui vai ficar raiz de 2 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 6. Isso vai ficar dividido por raiz de 2 ao quadrado, né? Que isso aqui é a diferença dos quadrados. Dá para cancelar, fica 2. E aqui também cancela, fica menos 3. Pessoal, raiz quadrada de 4 é 2, menos a raiz de 6. E aqui vai ficar 2 menos 3, que dá menos 1. O menos 1, ele troca o sinal do que está em cima. Ó. Então, fica menos 2 mais raiz de 6. Ok? Então, a gente já está chegando aí bem pertinho. Só mais um exercício para a gente aí, pessoal, praticar um pouco mais. Então, ó, como é que eu resolvo isso aqui? Menos 2... vai ficar menos, sendo que o menos 2 está elevado ao quadrado. Então, fica 4, né? Como tem um sinal do lado de fora negativo, vai ficar menos 4. Menos raiz cúbica de 27. Aí eu penso, qual o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes e dá 27? É o 3, né? Então, ó, 3 dividido aqui por qualquer coisa elevado a zero dá 1. A gente viu. Menos 2. Olha como já ficou bem mais simples, né? Isso aqui fica menos 7, porque eu tenho uma dívida de 4 com a dívida de 3. Dá uma dívida de 7. E 1 tirando 2, fico devendo 1. Pessoal, menos com menos vai dar mais 7, ok? Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de potenciação e radiciação. A gente fez aí um resumão de tudo aí que é necessário você saber para poder dizer que você tem uma base boa, para poder aprender outros assuntos aí, aplicar em concursos, provas, certo? Que sempre esse assunto aparece e é bom a gente ter uma base legal. Então, agradecer a todo mundo aí que está curtindo, compartilhando principalmente nossos vídeos. Valeu mesmo, galera. Eu nunca imaginei estar chegando a tanta gente assim e é graças a você que compartilha que o nosso canal pode seguir em frente, tá bom? Então, muito obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!